Bom, pessoal, nos capítulos anteriores a gente discutiu toda a parte das analogias mecânicas, das analogias acústicas e como que a gente faz o acoplamento entre as partes mecânica e acústica e as partes mecânica e elétrica. O que é importante para a gente definir e modelar o comportamento dos transdutores. E a gente viu alguns exemplos de transdutores como o alto-falante, no bafo infinito. A gente viu um exemplo bem simplificado no microfone. E nesse capítulo, a gente vai entrar agora no capítulo final da disciplina, que fala exatamente sobre os microfones. Então a gente vai ver como é que os microfones são construídos, quais são os tipos de microfones que existem, e a gente vai fazer também alguns modelos de circuito eletroacústico completo para alguns exemplos, né, de microfones. Mas a gente vai ter uma ampla faixa aí de tipos de microfones para tratar, então a gente apenas vai conseguir tocar em alguns exemplos particulares. Beleza. Então, a primeira coisa que eu queria fazer com vocês é fazer uma classificação dos diferentes tipos de microfones que existem. Porque, como eu falei, a gente tem muitos tipos de microfone. Por exemplo, aqui na nossa imagem, né, a gente tem aqui alguns microfones de mão, que a gente fala, né, que são microfones que a gente pode segurar. Alguns deles muito conhecidos, vocês já devem ter encontrado eles por aí, né? Quem toca, quem canta, né? Quem é músico e tal, já deve ter visto esses microfones muito por aí, né? Por exemplo, tocando na noite, etc., né? Em turnê, alguma coisa. A gente tem esses outros microfones aqui mais elegantes, talvez, ou mais sensíveis, que são os microfones de estúdio, né? A gente tem microfones mais específicos para alguns instrumentos musicais, como esse aqui, comumente usado aí para gravar bumbos de bateria. Ou a gente tem microfones que são usados aí em cenas aí cinematográficas, por exemplo, né? Que são microfones bem direcionais. Ou esses famosos aqui que você já deve ter visto aí em filmes de espionagem, etc. E a gente tem os microfones de medição que a gente usa no dia a dia, na indústria, para medir, para fazer algum experimento mais sofisticado, etc. A gente vai usar esses microfones de medição que tipicamente vão ser aí cilíndricos, etc. Beleza. Então é útil, como a gente tem uma população enorme aí de microfones, eles podem ser muito diferentes entre si, é útil fazer uma classificação desses microfones. Além disso, a gente tem diversos fabricantes diferentes de microfones, né? A gente pode pensar aqui em termos de microfones de medição, né? Por exemplo, que a gente tem a Brüel, que é um fabricante famoso, né, de microfones de medição, a Graz. Ambas, Brüel e Graz, são empresas dinamarquesas, então concentram num país relativamente pequeno duas das grandes empresas de microfones de medição de instrumentação que a gente tem. A gente tem a NTI Audio, que também faz microfones de medição, a PCB faz microfones de medição, e aí a gente tem uma série de microfones de áudio, por exemplo, como a AKG, a Audio Técnica, Shure, a Bayer, a Behringer, a M-Audio fazia microfone antigamente, não sei se está fazendo hoje ainda, mas a Sennheiser, Rode, a Chips, que faz microfones bastante sofisticados para o áudio, etc, etc. Então a gente tem um monte de empresas fabricando diferentes tipos de microfone. Além disso, a gente tem microfones em todo tipo de equipamento possível e imaginável. E eu tenho certeza que vocês devem estar com um celular perto, um computador perto, um tablet perto de vocês. E esses aparelhos têm pequenos microfones também embutidos dentro deles. Beleza. Outra coisa interessante é que a gente tem, quando a gente olha um datasheet de um microfone, a gente tem diversos parâmetros que a gente precisa aprender a dominar, né? Então, alguns dos parâmetros a gente já discutiu ao longo do curso, né? No exemplo de microfone que a gente viu no capítulo passado, por exemplo, no microfone capacitivo a gente vai ter a capacitância do microfone, a gente vai ter a sensibilidade do microfone, dado ali em volt por Pascal, mas tem alguns termos que podem ser específicos do tipo de microfone que a gente está falando ou geral para todos os microfones. Por exemplo, esse tipo de microfone aqui, ele é um microfone de campo livre. Esse termo a gente não vai ver em microfones de áudio, mas a gente precisa aprender o que ele significa. Esse microfone é pré-polarizado. A gente já viu o que isso significa no capítulo passado. A gente está dizendo que esse microfone é basicamente capacitivo e ele é eletreto, né? Ele é pré-polarizado. Alguns outros termos que aparecem aqui, vocês podem dar uma lida depois no slide com calma, mas esses termos são importantes que a gente aprenda a dominá-los e aprenda a dominar o que eles significam. Um microfone de áudio, por exemplo, a gente tem aqui, qual é o tipo do microfone? Esse microfone é dinâmico.
Então, quando a gente vê isso, a gente precisa entender o que está por trás desse termo. Nesse caso, a gente sabe que esse microfone dinâmico aí, quando a gente ouve a palavra dinâmico, a gente está falando de um microfone que tem um princípio de transdução ali magnético, né? Então, usa um ímã, como no caso do alto-falante. Outra coisa importante, padrão polar do microfone, ou padrão direcional. Nesse caso aqui, ele está dizendo que o meu microfone é unidirecional, ou cardioide. E imediatamente, eu espero que ao longo do tempo, essa imagem da direcionalidade do microfone fique clara na cabeça de vocês, tá? Tipo de conexão elétrica, macho XLR. O que significa isso? Isso precisa ficar claro e eu espero que isso fique claro ao longo do capítulo. Outro datasheet de outro microfone aqui. Aqui tem um termo chamado aqui, ó, Acoustical Operating Principle, ou seja, o princípio de operação acústica do microfone. E aí ele está dizendo aqui que é um Pressure Gradient Transducer, ou seja, é um transdutor de gradiente de pressão. O que isso significa? A gente vai investigar isso ao longo do capítulo e eu espero deixar isso bastante claro, tá? Aqui também a gente tem, por exemplo, tensão de alimentação do microfone. Ele fala aqui 48 volts, ou seja, esse microfone aqui ele é capacitivo, mas ele não é pré-polarizado. Ele precisa de uma polarização externa que vem lá do Phantom Power, por exemplo, da mesa. Então, todas essas coisas eu espero que a gente consiga discutir ao longo do capítulo, tá? Só estou fazendo um pouco aí de cenas do capítulo, né, que estão por vir, tá? Então, a gente já viu uma classificação dos transdutores em geral, que também se aplica aos microfones, claro, né? E essa classificação aqui que a gente viu no capítulo passado é com base no princípio de transdução. Então, a gente viu que a gente vai ter microfones essencialmente aí capacitivos e microfones baseados, então, no princípio de indução e, no caso, o dinâmico, que é o que usa o ímã lá e a bobina, né? Como no caso do alto-falante. Então, a gente vai ver muito os microfones dinâmicos, os microfones aqui capacitivos, tanto pré-polarizado, que é o eletreto, quanto o condensador, que é o com polarização externa. Então, são esses três tipos que a gente vai ver primordialmente nesse capítulo, tá? E a gente pode fazer uma outra classificação, agora específica dos microfones, que tem a ver com o princípio de construção do microfone, que é exatamente o que a gente mostrou aqui nesse slide, né? O Acoustical Operating Principle, ou o princípio de operação acústica do microfone. Então aqui a gente tem basicamente três grandes classes, que são os microfones de pressão, os microfones de gradiente de pressão aqui do outro lado, e uma coisa aqui no meio do caminho, que é o pressão barra gradiente. Quando a gente fala em microfone de pressão, parece estranho, porque eu imagino que vocês tenham escutado já falar que os microfones medem pressão sonora. E isso é uma verdade parcial. Os microfones de medição que a gente tem no laboratório, sim, medem pressão sonora. Eles são a tensão de saída deles é proporcional à pressão sonora que está incidindo neles. No entanto, alguns tipos de microfones são sensíveis ao gradiente de pressão. E a gente vai ver como é que isso funciona do ponto de vista qualitativo nessa aula. E a gente tem uma turma aqui no meio do caminho que mistura essa sensibilidade de pressão com gradiente de pressão, o que vai gerar os microfones direcionais ali, que tem o cardioide, supercardioide, etc. Então a gente vai ver do ponto de vista qualitativo como é que isso funciona e ao longo do capítulo alguns exemplos vão aparecer mais específicos mostrando aí o circuito acústico desses microfones. Bom, princípio de construção então, quando a gente fala num microfone omnidirecional versus um microfone direcional, ou o microfone de pressão, que a gente tem aqui do lado esquerdo da classificação, com o microfone de gradiente de pressão. Então, o primeiro que a gente vai ver é o microfone de pressão ou omnidirecional. Nesse caso, sempre que a gente fizer um diafragma do microfone aplicado aí sobre uma cavidade fechada, a gente vai ter um microfone sensível à pressão sonora. E a consequência disso é que esse microfone vai ser omnidirecional, essencialmente, certo? Então, todos os microfones de medição são desse tipo. Então, o que acontece? Você vai ter uma fonte sonora, você vai ter o teu microfone imerso ali no teu campo acústico. Essa onda sonora vai incidir no diafragma e essa onda sonora vai difratar no corpo do microfone. Essa difração do corpo do microfone, ela vai voltar aqui para o topo do diafragma. Então, o diafragma essencialmente vai ser sensível à pressão sonora que está incidindo no microfone e à pressão sonora que está difratando no corpo do microfone. E, essencialmente, esse diafragma vai ser sensível à pressão sonora, certo?
Então, essencialmente, a tensão de saída do microfone vai ser proporcional à pressão sonora que está incidindo, mais a pressão sonora que está difratada ali no corpo do microfone. Por outro lado, a gente tem microfones que ou não tem qualquer cavidade, ou seja, o diafragma está livre no espaço, ou tem uma cavidade que está de alguma forma exposta à onda sonora. Isso implica que o microfone está imerso ali no campo acústico, a gente vai ter a pressão incidente aqui no diafragma, a gente vai ter uma difração no corpo do microfone que vai voltar para o diafragma, mas ao mesmo tempo a gente tem perfurações aqui no corpo do microfone que permitem que essa onda entre por dentro, né, e excite o diafragma por trás. Então a gente vai ter uma excitação do diafragma pela parte frontal e pela parte traseira. E aí o que a gente vai estar essencialmente medindo é a diferença de pressão no topo do diafragma e na parte traseira do diafragma, certo? Então a gente vai ter essa entrada de onda sonora aqui que vai colocar o diafragma para se mexer. Então, essencialmente, esses microfones medem o gradiente de pressão e por causa disso, eles não são considerados microfones de pressão, mas sim microfones de gradiente de pressão. E também isso tem uma consequência na direcionalidade do microfone, que a gente vai ver ao longo do capítulo. Boa parte dos microfones de áudio são desse tipo, né? Eles são direcionais de propósito, exatamente para lidar com problemas de microfonia, etc. Então, vamos lá, né? A gente tem de novo aqui esse slide mostrando as diferenças. Vamos falar dos microfones de pressão mais especificamente. Nesse caso, a gente vai ter um diafragma sobre uma cavidade fechada. E como eu falei, a pressão sonora sobre o diafragma vai ser composta pela onda incidente mais o que é difratado no corpo do microfone. Então ele responde à pressão incidente no diafragma. Basicamente, ele é construído como um diafragma apoiado sobre uma cavidade fechada. E, neste caso, esses microfones são sempre omnidirecionais, tá? Pelo menos ele é omnidirecional enquanto o comprimento de onda for suficientemente grande, tá? Então, a maioria dos microfones de medição de laboratório são desse tipo, porque a gente não quer que o microfone filtre espacialmente, né, a onda sonora. A gente quer que ele seja sensível, igualmente sensível em todas a ondas sonoras vindas de todas as direções. E aí o padrão polar dele vai ser essencialmente uma constante aqui, né, de sensibilidade ao longo de todos os ângulos de incidência, tá? Isso vai ter algumas diferenças, como a gente vai ver lá em altas frequências, mas a gente vai entrar nesses detalhes ao longo do capítulo. Por outro lado, os microfones de gradiente de pressão, os microfones de gradiente de pressão puro, né, eles são compostos aí por um diafragma que está solto no campo acústico, né? Então a gente vai ter a pressão frontal, né, e a pressão na traseira do diafragma. E essencialmente o que o microfone vai mensurar vai ser o gradiente de pressão entre a parte traseira e a parte frontal. Tá? Ou a diferença de pressão entre a pressão que está chegando na frente do diafragma e a pressão que está chegando atrás do diafragma. Esses microfones, eles tendem a ser bidirecionais, né? Na maior parte do espectro que ele vai trabalhar. O que é bidirecional? Significa que ele tem uma sensibilidade máxima frontal, uma sensibilidade máxima na traseira, mas aqui a 90 graus e 180 graus, né? Desculpa, exatamente a menos 90 e mais 90, ele vai ter uma sensibilidade nula, certo? Então, as ondas que estão chegando aqui pela lateral do diafragma vão causar o mesmo gradiente de pressão na frente e atrás, e aí o diafragma não se move, essencialmente, tá? Então, aqui nesses ângulos a gente tem uma sensibilidade bastante baixa, tá? E os microfones que misturam os dois princípios de operação. O que são esses microfones, né? Nesse caso, a gente vai ter o diafragma em cima de uma cavidade, mas essa cavidade vai ter algum tipo de abertura, que pode ser uma abertura traseira, pode ser uma abertura lateral. E essa abertura vai ter uma massa e uma resistência. Então, o que a gente vai fazer? Ao invés de expor o diafragma completamente ao gradiente de pressão, a gente expõe o diafragma parcialmente ao gradiente de pressão. Então, o que vai acontecer vai ser uma combinação de um microfone omnidirecional com um microfone bidirecional. E o tanto que eu abro essa tela aqui traseira, se eu abrir muito essa tela traseira, eu priorizo o microfone bidirecional. Se eu fechar muito essa tela traseira, eu priorizo um microfone omnidirecional. E conforme eu trabalho nesse balanço, eu vou ter um microfone mais ou menos direcional, certo? Então vamos ver como que isso evolui à medida que a gente
abre ou fecha essa tela, ou fecha ou abre essa tela, tá? Então, só antes de ver como isso evolui, né, é só para dar uma ideia do que a gente tem de diversidade, a gente tem vários tipos de microfones que foram inventados, tá? Então a gente tem aqui alguns tipos de circuito de esquemático, né, acústico de alguns microfones, tirados de um livro bem antigo, que é do Olson, e o que isso torna em termos de circuito. Vocês não precisam se preocupar agora com os detalhes, né, desses circuitos. A ideia é só dar uma ideia a ideia é só dar uma noção da diversidade de microfones que existem, tá? Então a gente tem esse tipo aqui, a gente tem esse tipo de microfone aqui, ó, que vai ter uma cavidade, a entrada aqui pela lateral, vai ter uma resistência acústica aqui, etc. Então isso muda o circuito. A gente tem aqui uma outra, né, uma cavidade aqui na entrada, com uma cavidade na traseira, com uma máxima resistência, isso muda o circuito, e assim por diante, tá? Então, quais são as dificuldades na modelagem de microfone? Os microfones tipicamente são segredos industriais. É difícil achar dados específicos sobre o tamanho dessa cavidade, o tamanho da massa, da resistência, etc. Tá? Então, como isso é difícil, a gente vai fazer o melhor que a gente conseguir para modelar esses microfones aqui em aula. Tá? Mas beleza. Então a gente tem uma diversidade enorme e a gente vai investigar alguns casos particulares e trabalhar com alguns dados que a gente tem disponível na literatura, que é limitado, ou então fazer alguns dados bem simulados mesmo, tá bem? Então, vamos lá. Vamos tentar dar uma ideia do que acontece à medida que a gente fecha ou abre essa tela aqui traseira que vai ter massa e resistência, tá? Então, se essa tela aqui for completamente fechada, a gente tem um diafragma numa cavidade fechada, a gente está falando de um microfone omnidirecional, tá? Se essa tela for completamente aberta, a gente não tem cavidade, a gente está falando do microfone bidirecional. Então, os dois extremos a gente já compreendeu. Então, vamos ver o que tem no meio do caminho. Então, se a gente tiver uma tela bastante fechada, a gente vai ter um microfone quase omnidirecional, mas já é um microfone que tem alguma direcionalidade, porque a gente tem uma tela que não é muito aberta, mas permite uma entrada, né, de onda sonora pela traseira ali do diafragma. E aí a gente tem um microfone que a gente chama de subcardioide, né, que ele é uma coisa entre o microfone omni e o microfone que está se tornando bastante direcional. Quando a gente mistura perfeitamente lá o omni com o bidirecional, a gente tem a formação de um microfone cardioide, tá? E a gente pode ter agora, daqui para cá, uma tendência a priorizar o microfone bidirecional. Então, se eu abro um pouco mais a tela, eu vou tornando esse microfone mais bidirecional. O que vai acontecer com o padrão polar? Ele vai criando um lóbulo aqui na traseira, que tem a ver exatamente com a criação dessa bidirecionalidade, certo? Então, a gente tem o supercardioide, a gente tem o hipercardioide, que é mais bidirecional, e basicamente essa é a família cardioide, né? A gente vai ver isso em detalhes, o que muda na sensibilidade do microfone, no padrão polar, etc., e em outros parâmetros, mas por hora é basicamente essa a ideia, né? Então, à medida que a gente vai abrindo a tela, a gente vai tornando ele mais bidirecional. E por fim, a gente tem aqui esses microfones direcionais daqui da família cardioide, são os direcionais de ordem 1, e a gente tem direcionais aqui de ordem superior, né? Que são os shotgun, parabólico, etc. Então, o microfone shotgun, que é usado comumente ali em cinema, ele vai ter uma série de aberturas, ele é um microfone bastante longo, e quanto mais longo ele é, mais direcional ele é. Então ele vai ser bem direcional, e a gente tem aqui um parabólico, né, que focaliza a onda sonora aqui no elemento transdutor que está aqui na ponta, e eles são mais direcionais. A ideia é sempre aumentar a direcionalidade. Então a ideia é que, no fim das contas, a gente tem um padrão polar que seja idealmente bastante fechado, bastante direcional. E aí eu posso apontar o meu microfone para uma fonte e isolar aquela fonte do resto do cenário acústico, ou apontar para outra fonte e isolar aquela fonte do resto do cenário acústico. Essa é a ideia com esses microfones. E a gente tem arranjos de microfones também, que podem ser usados, um arranjo de diversos microfones omnidirecionais, e a gente combina os sinais desses microfones para criar um grande microfone direcional, tá? Mas a gente não vai estudar arranjos nessa disciplina, tá? Isso é um tema para outras aplicações. Beleza? Bom, por hoje era isso. Até mais.